senhores, vamos a mais um dos nossos Estudando no CC. E neste vídeo vamos fazer o comentário dessas 5 questões sobre inequações, sistemas e domínio de funções no universo real. Bem, gente, vamos à primeira. É citado o seguinte: uma questão do C100 que vem: qual o domínio da função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x quadrado menos 5x mais 6. Senhores, para dar aqui um lembrete, trata-se em denominador de uma função definida por um radical de índice par. Quando isso acontece, temos que impor ao radicando a condição dele ser apenas maior do que zero. No nosso caso, o nosso radicando é x quadrado menos 5x mais 6. Condição, repetimos, apenas maior. Senhores, para chegarmos ao final, vamos fazer aqui um passo a passo. Inicialmente, vamos determinar as raízes dessa inequação. Ou seja, vamos colocá-la em termos de fatoramento para chegar lá. Para isso, vamos transformar a inequação em uma equação. Ou seja, chegamos então a uma equação de segundo grau. Senhores, a condição do fatoramento, vamos usar o processo da soma e do produto. Vamos ter que arranjar dois números reais, que a soma é menos 5, e o produto entre eles é o 6. Trata-se bem simples, né? O produto sendo 6, podemos trabalhar com 2, 3. Só que a soma a ser menos 5, é só você trocar os sinais. Ou seja, o fatoramento de x2 menos 5x mais 6, podemos citar que é o x menos o 3 vezes o x menos o 2, igual a 0. Os dois binômios na condição do fatoramento dessa equação acima. Senhores, se você quiser conferir, é só multiplicar, né? X vezes x dá x ao quadrado. Em termos dos valores em primeiro grau, da variável em primeiro grau, menos 3 vezes x dá menos 3x. E menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 3 com menos 2x é o menos 5. Produto dos termos, independente dos binômios, menos 3 vezes menos 2 é o 6. Bom, então vamos aqui fazer a determinação das raízes. Para isso, tomamos o x menos 3, que é um dos fatores, igualamos a 0, a raiz é 3. A segunda, da mesma maneira, x menos 2 é 0, a segunda raiz é o 2. Senhores, podemos então citar que essas duas raízes na condição fatorada, esse trinômio na condição fatorada a dois binômios, é o x menos 3 vezes o x menos 2 maior do que 0. Bom, vamos ao passo final. Ou seja, para isso, vamos ter que explorar a representação no eixo real. Como os zeros, o 3 e o 2, são zeros de um denominador, no eixo real, necessariamente, a bolinha para 2 e a bolinha para o 3 devem vir aberto. A condição é devido à condição de ser maior do que 0, não poder zerar o denominador. Então, senhores, para chegarmos a ver qual ou quais os sinais que vamos usar, antecipar 2, reais menores que 2, entre 2 e o 3 e maiores que 3, fazemos como? Tomamos possíveis valores nos intervalos citados, ou seja, um valor real menor que 2 é o 0. Substituímos o 0 aqui, né, senhores? 0 menos 3 dá menos 3, 0 menos 2 dá menos 2. Ficamos a depender de menos vezes menos, e menos vezes menos é mais. Então, os valores reais à esquerda do 2, ou menor, ou menores, positivo para eles, no caso dessa equação. Entre o 2 e o 3, vamos tomar aqui o 2,5, então 5,2. Senhores, substituindo 2,5 na equação, 2,5 menos 3 dá meio, menos meio, melhor dizendo. 2,5, 2,5 menos 2 dá 0,5. Então, ficamos a depender de negativo vezes positivo.
E negativo vezes positivo é negativo. Valores reais entre 2 e 3, essa equação é negativa. Tomando aqui um valor 4 como maior do que 3, substituímos 4 menos 3 dá 1, positivo, 4 menos 2 dá 2, 2 positivos, e positivo vezes positivos é positivo. E senhores, chegamos então ao final. Então, essa equação interessa valores positivos na equação para o nosso domínio, requer condição positiva. E onde ficamos com positivo? À esquerda, ou menores que 2, e à direita do 4, ou seja, reais maiores que 4. Podemos redigir o domínio dessa função como sendo x real, tal que x é menor do que 2, ou os valores reais ou de x maiores que 4. Então, senhores, aí a apresentação na nomenclatura de intervalos, né? Dois intervalos infinitos, ou seja, de menos infinito ao 2, aberto, e do 3 ao mais infinito, também aberto. A gente aí, então, o domínio dessa nossa função. Senhores, vamos à resolução de um sistema. Quando você vai resolver um sistema de inequações, como você deve proceder? Primeiro passo, você procura determinar as raízes e as soluções das inequações. Então, vamos tomar aqui a primeira inequação, que é a 3x menos 3x mais 5 maior ou igual a 0, e determinar as suas raízes. Então, para isso, isolamos o x, a dependência fica a ser x maior ou igual a menos 5 terços, ou seja, 5 terços, menos 5 terços é a raiz, e bem como aqui já a condição da solução dessa inequação de primeiro grau. Na segunda, a mesma coisa, vamos tomar 2x menos 4, condição de diferença zero, equação de diferença zero, isolando 2x, ficamos com 2x diferente a 4, x diferente de 2, raiz é 2. Então, senhores, para completar, a solução do sistema é dada por quem? Pela interseção dessas soluções. Então, vamos representar, aqui no caso, a primeira raiz, que é a menos 5 terços, no nosso primeiro eixo, vamos representar na equação 1. Então, senhores, bolinha para ela. Trata-se de uma bola fechada, sentido devido à condição do maior ou igual, sentido, ou melhor, a situação à direita de menos 5 terços, porque são os reais maiores do que menos 5 terços, e vem fechado devido à condição de igualdade. Segunda situação, para chegarmos à interseção, vamos tomar a segunda raiz, que é o 2, cuidado, devemos usar a direita da primeira, já que trata-se um valor maior, né? Bolinha para ela negativa, aberta, né? Então, vem ser essa situação? Vem ser todos os reais, com a exceção 2, a solução dessa segunda inequação. Senhores, bolinha aberta devido à condição da diferença. Bom, para chegarmos então à solução, vamos fazer a interseção entre essas duas faixas. Então, gente, de menos infinito até 5 terços, nós não temos condições de interseção. Motivo, só temos solução na 2. Agora sim, de menos 5 terços ao 2, a condição é satisfeita. Então, para menos 5 terços, na solução ou na representação da solução, vem fechada. Por quê? Porque menos 5 terços é elemento tanto da primeira condição, ou inequação, como da segunda. E entre menos 5 terços e 2, também vem para a solução. A faixa, trata-se de uma faixa real que pertence às duas inequações. Caso 2, aberto, né, senhores? O 2 não é elemento da segunda inequação. Então, vai descer aberto. E de 2 ao mais infinito, trata-se de uma faixa real, que tanto está ou pertence à primeira inequação, como pertence à segunda. Se pertence às duas, pertence ao domínio, ou seja, a interseção. Senhores, aqui podemos então redigir a solução desse sistema. Trata-se de que x real, tal que x é maior do que menos 5 terços, ou diferente ao 2. Ou seja, são todos os reais maiores ou iguais a menos 5 terços, exceção 2. Na maneira de intervalo,
intervalo semiaberto, então sempre fechado entre menos 5/3 e 2, união ao intervalo infinito de 2, aberto a 2 até o mais infinito. Então, senhores, sistema de inequação, resolvemos dessa forma. Determinamos as raízes, as suas possíveis representações ou soluções e fazemos a interseção entre elas. Gente, vamos ao domínio da função f de x igual a 1 sobre x menos 3 mais raiz quadrada de 2x menos 2. Senhores, trata-se de do domínio de uma função na dependência, digamos, de duas condições de existência. Para isso, fazendo aqui o nosso passo a passo, em primeiro lugar, vamos determinar as raízes e as condições de existência. Para isso, individualmente, a função, se dependesse apenas de 1 sobre x menos 3, a dependência recaía a condição apenas sobre x menos 3, a diferença zero. Isolando o x diferente de 3. Bom, senhores, vamos à segunda. Se a função dependesse apenas da raiz quadrada de 2x menos 2, a condição recai sobre o radical que possui o índice par, ou precisamente sobre o radicando, a condição dele ser maior ou igual a zero. Na equaçãozinha primeiro grau, isolando o x, ficamos com x maior ou igual a 1. Bem, senhores, chegamos aqui então ao domínio, a determinar as raízes e as suas condições. Para isso agora, ou seja, para chegarmos ao domínio, vamos ter que fazer a interseção entre elas. Então vamos representar nos eixos reais. Então a primeira condição do denominador vem ser todos os reais com exceção 3. Então vamos tomar todo o eixo real, abrir uma bolinha aí para o 3 e a sua direita também. A condição 2, radicando, ficamos com os reais maiores ou iguais a 1. Aí cuidado, né, senhores? O 1 está aqui no caso um pouquinho, ou é o menor do que 3. Então um pouco aqui à direita. Bola para ele, maior ou igual, fechada. São os reais maiores que 1, todos os reais à sua direita. Esta é a representação do denominador, assim como acima é a condição ou a representação para o nosso numerador. Bom, senhores, então vamos à condição final, que é o domínio, será dado pela interseção. Então, senhores, a interseção dos reais desde menos infinito a 1, ó, só pertence à condição do denominador. Então não vem para o domínio, já que o domínio é dado pela interseção das duas faixas, das duas condições. Agora, gente, de 1 ao 3, tudo bem, né? O 1 é elemento da primeira, ou seja, da condição do denominador, e é a condição do radicando, pertence ao radicando. Então vem fechado para o nosso domínio. Agora, entre 1 e 3 também, faixa real que pertence às duas condições, então vai pertencer ao domínio. Caso 3, hein, senhores, cuidado, está aberto. Então está aberto em 3, isso significa que 3 não é elemento do denominador, condição do denominador. Se é condição ou é elemento apenas do radicando, não é elemento da interseção, então vai descer aberto. Bom, para os reais maiores que 3, tudo bem com ele, satisfaz a condição do denominador, satisfaz a condição do radicando, então vai vir para o nosso domínio. Então, senhores, esta é a representação gráfica do domínio. Podemos redigir como sendo reais, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e diferente ao 3. É uma maneira de você redigir esse intervalo, ou esse domínio. E então, na maneira de intervalo semi-aberto, então semi-fechado entre 1 e 3, né? Fechado para 1, aberto para 3, união aos que são maiores do que 3, ou seja, de 3 ao mais infinito. Bem, gente, então aí uma forma de você resolver o domínio dessa função. Gente, vamos a outra bem parecida com a anterior. Então, nós temos aqui a função dependente da raiz quadrada de x quadrado menos x quadrado mais 9, mais x menos 5 sobre a raiz quadrada de x quadrado mais 4x. Então, senhores, radical de índice par no numerador, um lembrete, radicando você impõe a condição maior ou igual a zero. Então, no nosso caso, temos esse menos x quadrado mais 9x maior ou igual a zero, trata-se de uma equação incompleta de segundo grau.
vamos então resolvê-la pelo modo de fatoramento. Para isso, ou seja, vamos determinar suas raízes e suas devidas condições de existência. Então, fatorando, ficamos com menos x quadrado mais 9x, né, na dependência, né, do produto da soma pela diferença entre dois valores, né? Podemos trabalhar com 3 ao quadrado menos x ao quadrado, que passa a ficar então produto da soma pela diferença como a ser quem? 3 menos x, que multiplica 3 mais x. Senhores, as raízes, uma vem ser então o 3, igualando 3 mais x a 0, a outra é menos 3. Podemos então citar aqui este x, menos x2 mais 9x maior ou igual a 0 fatorado, podemos trabalhar com ele em binômios de primeiro grau, 3 menos x, que multiplica 3 mais x. Senhores, sua representação gráfica, já que vamos precisar fazer a interseção, né? Vamos aqui a interseção gráfica dessa primeira situação. Então, jogamos aqui o nosso eixo real, já que a inequação está fechada, podemos trazer as raízes com a bolinha, com as bolinhas cheias. Então, vamos verificar qual o sinal dessa inequação para um real menor do que menos 3. No caso, vamos tomar aqui o menos 4. Então, ficamos com 3 mais 4, né? Que foi ficando menos 1, positivo. Aqui, 3 menos 4, negativo. Positivo por negativo, situação esquerda, menos 3, negativo. Senhores, tomando um real, 0, por exemplo, entre menos 3 e 3. Tomando 0, 0 menos 3 menos 0 é 3. 3 mais 0, 3. Positivo, positivo, dá positivo. Tomando o real 4, ou seja, um real superior a 3. Aqui à direita do 3. 4, 3 menos 4 dá menos 1. Menos. 3 mais 4, 7. Menos por mais dá menos. Senhores, na equação satisfaz a condição de maior ou igual a 0. E a situação maior ou igual a 0 ficou entre raízes. Bom, aí a situação para o nosso primeiro caso. Primeira etapa da função. A segunda, temos, se a função fosse apenas x menos 5 sobre raiz quadrada de x quadrado mais 4x, numerador não tem problema. Sua condição de existência é real. Agora, denominador, senhores, lembrete, radical índice par, apenas maior do que 0. Bom, impondo a x quadrado mais 4x a condição maior do que 0, na equação segundo grau incompleta. Novamente, senhores, fatorando essa inequação, podemos citar que fica x vezes x mais 4. Aproveitando logo aqui, igualando a 0 para determinar as raízes, ficamos com as raízes, uma valendo 0, que é o fator x igual a 0, e o x mais 4 é outro fator, isolando o valor de x, é a segunda raiz. Senhores, mais uma vez, transformando então esse na equação x2 mais 4x na equação produto, ficamos dessa maneira para justamente o que? Facilitar aqui o nosso estudo do eixo. Ou seja, na equação maior do que 0, motivo, está em denominador. Então, senhores, as bolinhas para os seus respectivos zeros no eixo real devem ser abertas, já que o denominador não assume valor igual a 0. Bom, vamos tomar um valor menor que menos 4, nosso eixo. Por exemplo, menos 5 substituir, né? Aqui, por exemplo, menos 5 fica negativo, menos 5 mais 4 fica negativo. Negativo por negativo, dá positivo. Tomando o menos 1, o valor real entre menos 4 e 0 para estudar o seu sinal. Então, ficamos com menos 1, negativo. Menos 1 mais 4 dá positivo. Então, menos por mais dá menos. Negativo entre eles, entre as duas raízes. Tomando, então, acima do 0, um real a maior que 0, 1, por exemplo. 1 positivo, vezes 1 mais 4 positivo. Positivo por positivo, dá positivo. Senhores, a nossa equação interessa variação positiva, ou seja, maior do que 0. Devido a isso, vamos usar para a segunda parcela, digamos, dessa função, a dependência solução reais menores que menos 4, ou maiores do que 0. Bom, gente, agora vamos concluir o problema, né?
Para concluir o nosso passo a passo, vamos fazer a interseção entre as duas. Vocês se lembram? Vamos lá, né? A primeira condição, ficamos a depender justamente de uma situação inter-raiz, né? Condição do menos raiz quadrada menos x quadrado mais 9. Segunda dependência, que é o nosso denominador, ficamos a depender de quem? De uma condição extra-raízes. Bom, gente, o domínio é dado por quem? Pela interseção das duas condições. É tipo um sistema, né? Então vamos nós, mais um eixo real. Para isso vamos usar interseção. Então você verifica, de menos infinito a menos 4 não vem ao domínio, só pertence a uma condição. Entre menos 4 e menos 3 não está em nenhuma, então não vem para a interseção. De menos 3 ao 0 só pertence à condição primeira, então não vem para a interseção. Agora, gente, de 0, aberta a 0, até 3. É uma faixa real que está nas duas condições, então vai descer. Agora, analisando a situação, 0, 0 está aberto, não é elemento das duas condições, continua aberto no domínio. Agora o 3 é fechado, né, senhores? Tanto o elemento da primeira condição como da segunda. Então, gente, o nosso domínio vai ser, então, os reais maiores do que 0 e, por sua vez, menores ou iguais ao 3. Aí, então, a situação do nosso domínio, tanto na sua estrutura do eixo real, representação gráfica, como na redação e bem como na forma de intervalos. Bom, gente, então aí uma das maneiras de você fazer esse tipo de domínio. Vamos, então, essas questões aqui para os senhores. Não deixe de praticar. São, no caso, são 11 questões. Então, os senhores façam aí a paradinha. Temos aqui o nosso gabarito. No mais, gente, valeu, bons estudos e até a próxima.